No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o passado traumático de alguns personagens dentro dos manhwas. Pode ficar sossegado que eu aviso quando dou spoiler, e se você não conhece nenhum personagem que eu vou falar aqui, fica no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que daqui você sai com novas indicações pra você ler sobre histórias muito mais profundas do que elas demonstram ser. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana, e hoje eu trouxe esse assunto pra gente discutir, que eu separei aqui 5 personagens que têm passados muito traumáticos e um bônus. Então vai ter muita indicação de história e a gente vai conversar sobre os que eu achei assim que tem passados destruidores e que machucam quando você entende ou quando você lê a parte que se revela sobre esses acontecimentos. E a gente vai começar com o manhwa que acabou de finalizou, se não me engano, mês passado. Eu já trouxe indicação em um vídeo que eu falo sobre histórias finalizadas, mas a gente vai falar aqui do protagonista masculino que se chama Azef. E eu acho que, não desmerecendo os outros, mas eu acho que o Azef tem o passado mais traumático de todos os personagens que eu trouxe nessa lista. Até porque ele é o vilão da história. A história se chama A Salvadora do Vilão, então ele vai ser contado pela perspectiva da mulher que tentou salvar o vilão de um final trágico, porque, né, a gente sabe, o final do vilão geralmente é muito ruim, geralmente é morrer, ser exilado, ser exterminado, mas ele nunca tem um final bom. E aqui a nossa Salvadora, que é a protagonista, vai tentar livrar ele de todo o mal, né, que ele pode tanto cometer quanto ter na sua vida. E o que aconteceu com o Azef? Por que ele se tornou assim? Ele tem uma história muito triste dentre todas que eu falei pra vocês. Ele também tem uma personalidade meio psicopata. Com certeza vem do passado dele. Tem umas atitudes que eu julguei muito, mas o passado dele, eu não quero passar pano, mas o passado dele justifica muitas coisas que se passam dentro da cabeça do personagem. Quando ele era criança, primeira coisa ali, ele não era rico, ele tinha uma mãe amorosa, mas o pai batia na mãe, então eles não tinham uma boa relação, porque o pai dizia que a mãe dele traiu ele, a mãe dele tava grávida, né, a mãe do Azef tava grávida, e aí o pai sempre batia na mãe, dizendo: você me traiu, esse filho não é meu. E aí eles não tinham uma boa relação em casa, o Azef sempre via aqueles maus tratos, também essa atmosfera de não ter uma família saudável em casa já começou a impactar a criança. Uma coisa que marcou bastante, e agora é spoiler, se você não quiser pegar spoiler sobre essa história, eu vou deixar o tempo aqui pra você pular pra próxima, se você quiser pegar apenas as indicações. Mas aqui, basicamente, quando a mãe, né, tá muito mal, ela começa a ficar doente, dá a entender pro Azef que precisa de um remédio, o Azef vai atrás, ele não tem dinheiro, ele acaba roubando, começa a perseguir ele corre descalço. Quando ele chega em casa com os remédios que ele roubou, porque ele nem sabe se aqueles remédios vão ser o que a mãe precisa, a casa dele tava pegando fogo e a mãe dele morreu. E aí ele vê, né, a casa pegando fogo, e aí ele tá todo machucado com os remédios na mão, e ele queria que a mãe dele esperasse por ele, porque ele ia chegar a tempo pra curar a mãe dele. Como se isso não bastasse pro passado dele, ele começa a morar nas ruas, porque ele já não tem mais família. Ele é encontrado por uma mulher que diz que vai adotar ele, porque afinal de contas o Azef, ele é muito bonito, o rosto dele é muito agradável e chama a atenção de uma mulher rica, de uma mulher nobre. E aí essa mulher nobre que vê essa criança na rua passando fome, passando frio, necessidade, ela diz pra ele que vai adotar ele. E aí o Azef já vê um pouco mais de esperança na vida quando essa mulher leva ele pra casa dela porque vai cuidar dele. É lá que ele é abusado, maltratado e espancado por essa mulher psicopata que controla ele. Então ela é uma mulher que abusou dele durante toda a sua adolescência até que o Azef se torna adulto e mata essa madrasta que trouxe ele das ruas, mas trouxe apenas pra maltratar ele, pra abusar dele. Todo esse passado traumático dele transforma ele no vilão que a história nos apresenta. E eu acho que é um passado, assim, dos todos que eu fui ler, assim, um dos passados mais dolorosos e traumáticos que eu já vi nas histórias, porque não foi um acontecimento e não foi uma vez. É uma repetição da mesma coisa dolorosa por anos. E ele tem que aguentar aquilo e ainda ele não pode contar pra ninguém. Então, basicamente, o rosto dele não era agredido, não era machucado, porque quando ele tinha que aparecer em público, as pessoas não podiam desconfiar de que a mulher, né, que se dizia agora sua mãe, maltratava ele. Então, ele tinha que sorrir enquanto ele é maltratado em casa. Todo esse preparo emocional dele, eu acho que justifica muito das ações dele, mesmo que não sejam ações corretas, eu acho que tem, né, muito peso em tudo que acontece com ele na história. A próxima é a protagonista de Adoke,
riqueza com uma alma vazia. E aqui também, eu acho que é um passado muito pesado. Aqui não vai ter spoiler, gente, porque vocês vão ver quando vocês forem ler a história. É bem de cara, é o começo da história, é o que acontece com ela, porque aqui a gente tem uma reencarnação. Então ela tem o passado dela, né? Ela tem a primeira vida dela, que ela sofre demais, que é o que eu vou contar pra vocês. Ela reencarna e a história começa. Aqui eu vou falar sobre a nossa protagonista, que é a Ivona. Ela foi muito traída, digamos assim, dentre várias histórias que as personagens são traídas. Nessa daqui, assim, superou, na minha opinião, porque o pai dela, ela já não tinha mãe, o pai dela usava ela demais, sabe? Tipo, todos, na verdade, à sua volta usavam a nossa protagonista e ela só se dá conta quando ela é muito tarde, quando ela já tá quase morrendo. Mas enfim, o pai dela usava ela e queria ela só pra ter mais dinheiro. E aí tem, né, um homem que quer se casar com ela, que faz com que ela se apaixone por ele. E aí ela se apaixona por esse noivo dela, que é um loirinho, nem lembro o nome dele, porque, meu Deus, pedaço de merda, a gente nunca lembra o nome. Ele, né, pega e conquista o coração dela e ele é um bosta que não sabe fazer nada e no final das contas traiu ela com o primo dela. O primo também traiu ela, no caso, toda a família dela, todas as pessoas que ela se importava traíram ela. Porque afinal de contas, Ivona era uma elementarista, se não me engano, o nome é esse, e tinha o poder de controlar espíritos. E quando você pode controlar espíritos que têm formas animais, eles te dão poder, tanto de força, tanto de fazer florescer as coisas. O que você escolher, eles te dão poder dependendo de que tipo de espírito. Tem uma guerra e ela precisa ir lutar. E aí ela dá tudo de si. O noivo dela manda ela fazer uma coisa que ela não devia. Ela vai mexer com coisa que é muito poderoso pra ela. E aí ela acaba se machucando inteira. Ela acaba machucando todo o rosto. Ela fica desfigurada. Ela fica queimada, machucada. Dá tudo de si nessa guerra pra ajudar o noivo dela. E no final, o noivo dela pega todo o reconhecimento da guerra pra ele, como se fosse ele que tivesse feito tudo o que ela fez. O reconhecimento dela, tipo, ninguém ligou porque ninguém sabia da existência dela. Ele, o noivo dela, usou todo o poder dela pra, né, subir assim de posição, fosse o herói da guerra, enquanto ela, toda machucada, toda desfigurada, fosse jogada pro lado. Mas ainda assim ela, né, tudo bem, ok, foi pra salvar as pessoas, eu não preciso de reconhecimento, e se meu noivo ainda me ama, tá tudo bem. E ela acaba pegando a traição com o primo dela, que eu falei pra vocês, porque o primo dela também é um psicopata que tá controlando todo mundo, porque, pelo amor de Deus, gente, eu não li muita história, mas dá pra ver que o primo dela não é flor que se cheire nem de longe. E aí o primo dela e o noivo dela tem um caso e ela acaba vendo, e aí todo o amor que o noivo dela disse que amava ela, né, que era dela, não é mentira. E aí ele só tava usando ela por causa dos poderes dela. E ela se vê naquela situação onde ela tá morrendo, ela já vai morrer porque ela tá muito fraca, ela tá totalmente desfigurada porque ela tá muito machucada, porque ela foi invocar um ser muito mais poderoso do que ela conseguiria suportar, porque ela precisava fazer isso pra vencer a guerra. O noivo dela impôs isso, e ela tá atraída pela família dela, né, o noivo dela, o primo dela, o pai dela, ninguém se importou com ela. Ela era muito inocente de pegar e aceitar tudo que falavam pra ela, queriam usar o poder dela pra ganhos próprios, e ela, coitada, sempre era a excluída, sempre era a pessoa que era mantida nas sombras. Ela morre e ela reencarna. E aí a história começa. A próxima história é I Became Duke's Maid. E eu me tornei a empregada do Duque, ou alguma coisa assim, se não me engano. A empregada do Duque. Esse vai ter alguns spoilers, então se você não quiser também vai ter o tempo pra você pular. Mas a gente vai falar sobre o passado do protagonista masculino, que também me dói no coração. O nosso protagonista masculino, que é o Alejandro, ele por muito tempo teve uma marca no pescoço dele, que era como se fosse uma maldição. Então os pais dele negligenciavam ele, não davam amor, não se importavam com aquela criança, porque afinal de contas ela ia morrer. Então eles estavam um pouco se lixando pro herdeiro deles. Então a criança não tinha amor dos pais, e aquela maldição ia tirar em algum ponto a vida dele. E sentia muita dor, muita coceira, ele coçava aquela marca que ficava pelo corpo dele quase inteiro, pelo rosto dele, e transformava ele em um monstro, porque as pessoas diziam que quem encostasse naquela marca ia ser contagiado, ia pegar aquela marca também.
ninguém. Então as pessoas evitavam se aproximar dele. Quando ele encontrou uma pessoa que amava, que era a protagonista feminina daquela história, ela tirou a maldição dele, ela conseguiu curá-lo, digamos assim, ela conseguiu reverter essa situação. E aí no final ela se apaixona por outro e dá um pé na bunda do Alejandro, e aí no final, se eu não me engano, o Alejandro vai tentar ficar com ela e acaba morrendo sozinho. Agora a próxima coisa que eu vou falar é bem pontual e é um spoiler. Sabe essa marca que ele tem no pescoço? Não era pra ser dele. Essa maldição não é da família dele, é da família imperial. Teria que ser do príncipe herdeiro. E no fim, o filho da puta do imperador pegou e passou essa maldição pra essa criança e deixou seu filho lindo e maravilhoso protegido dessa desgraça, e passou pra aquela outra criança, pra aquela família que não tinha nada a ver com os problemas do imperador. Eu não fui ler muito mais adiante pra saber o que o imperador fez lá, nem lembro direito o que ele fez, mas ele fez uma cagada que fez com que ele fosse amaldiçoado, que fez com que seus herdeiros fossem amaldiçoados. Ele pega essa maldição e, sei lá, né, e reverte e manda pra outra pessoa, pra outra criança, que com certeza terá a sina de morrer com essa maldição sem conseguir ser curado. A próxima história eu já fiz um vídeo falando dela, só dela, que é I Want to Be You Just for a Day. Gente, eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo e eu tinha lido até o 24 e eu vi que eles atualizaram até o 80 e poucos. E aí eu fiquei assim, uau, incrível, só não pude ficar lendo hoje porque eu tô gravando pra vocês, senão eu estaria lendo essa história como uma condenada. E a gente vai falar sobre a Lady Medea, que eu acho que tem um passado um pouco não, né? Traumático. O negócio é pesado. E assim, quanto mais você pensa que tá ferrado, vai estar mais ferrado ainda, porque a história, quando ela começa, ela te dá uns tapas na cara. Que, meu Deus do céu, eu cheguei numa parte assim onde tá doendo meu coração continuar lendo a história. Lady Medea, que é a nossa vilã, ela teve um passado que foi muito sufocante, na minha opinião. Porque os pais dela não davam amor pra ela. Ela era muito negligenciada também. Eles não se importavam com ela, com o que ela estava sentindo, com o que ela fazia, e ela viu que para chamar a atenção dos pais ela teria que se tornar uma pessoa muito, muito talentosa, seja em espada, em esgrima, em luta, em inteligência, em estratégia. Então ela estudou por muito tempo, ela fez muito, ela se esforçou demais, mas por mais que ela se esforçasse, por mais que ela fizesse, os pais dela estavam um pouco se lixando para ela, e ela cresce sem o amor da família, e ela pega e se torna uma mulher muito inteligente, e que toda vez que ela dá um conselho pro pai, o pai pega esse conselho, dá pro imperador e fica com a fama de ser um ótimo estrategista, de ser uma pessoa muito inteligente e com muitas qualidades, mas ele tá apenas usando a filha dele e ele não se importa com nada que ela faça, além de que ela dê o que ele precisa. Então ela é controlada por ele. Por mais que ela quisesse o amor dele, ela é só controlada. E aí ela vê que para ela se livrar das garras do pai dela, ela vai precisar ter uma posição maior que o pai dela. Agora vai ter um spoiler, gente, então eu vou deixar o tempo aqui se você quiser pular. Para isso, ela decide se tornar imperatriz. Ela quer o posto de princesa herdeira para poder mandar no pai e se livrar da influência dele. Quando ela tenta, né, se tornar imperatriz e ela não consegue pelos próprios planos do príncipe Eros e da outra protagonista, que é a Psycho, por causa dos esquemas deles, né, mesmo que a Psycho estava sendo controlada pelo príncipe Eros, ela não consegue o posto de princesa herdeira e o pai dela se revolta com ela e acaba matando a babá, que sempre cuidou da Lady Medea. E aí a Lady Medea se vê totalmente desesperançosa, totalmente no fundo do poço, digamos assim, porque ela não conseguiu salvar a pessoa que ela mais amava, que era como uma mãe pra ela, e o pai dela mata ela na frente da Lady Medea, na frente da filha, e não sente remorso nenhum, não pede perdão, simplesmente se livra do corpo. Eu acho que tinha um passado bem sombrio que transformou Lady Medea em quem ela é. A próxima história é uma indicação que eu recebi aqui de alguém, tá? Eu li nos comentários e aí eu peguei essa indicação e fui ler e eu gostei bastante, que é Shadow Queen. A nossa protagonista é a Helena e ela também tem um passado bem traumático. Aqui você não vai pegar muito spoilers porque é o começo da história. Aqui, a nossa protagonista, que é a Helena, ela era muito inocente na sua primeira vida, porque ela vai reencarnar e vai atrás de vingança. Mas enfim, na sua primeira vida ela é muito inocente, e aí ela se parecia demais com uma nobre que tinha morrido. E aí essa nobre que tinha morrido precisava ser urgentemente
urgentemente substituída. Eles precisavam colocar alguém no lugar dela para que, né, aquela família tão prestigiosa não tombasse por causa de falta de herdeiros. Helena é uma ótima substituta. Alguém chega para levar a Helena para esse império, para essa casa desse nobre, mata toda a família da Helena sem ela saber, levam a Helena para aquele lugar, entopem ela de joias e de conforto e começam a controlar ela como se ela fosse uma marionete. Quando ela, se não me engano, se passam 5 anos, quando ela se casa com o príncipe herdeiro, que era a intenção da família dela, ela pega e é traída. Ela é morta pelo guarda-costas que sempre cuidou dela, porque descobre-se que, na verdade, a mulher que ela estava substituindo, a mulher nobre que ela foi, né, que foi dada como morta e que ela foi substituir, na verdade estava viva e agora ia tomar o seu lugar de verdade. E a nossa protagonista, Helena, ela tinha um filho que ficou nas mãos dessa mulher nobre, que agora voltou à vida porque ela estava apenas envenenada. Ela perde o filho para ela e diz que enquanto ela não tiver um herdeiro, né, essa mulher que acabou de matar a Helena, né, que matou a protagonista, ela diz que vai cuidar da criança, mas assim que ela tiver um herdeiro, ela vai se livrar do filho que não é dela, que é da Helena. É bem pesado, gente. Vocês, nossa, essa é uma história bem revoltante que quando ela volta pra ter a vingança dela, porque ela quer se vingar da pessoa que levou ela pra essa casa, do pai postiço dela, do pai que finge ser o pai dela agora, e dessa guria que tá envenenada e tomou o lugar dela. Na verdade, ela tomou, depois a outra tomou de novo. Enfim, todas essas pessoas que prejudicaram ela, que mataram a sua família, que pegaram o seu filho e depois mataram ela. Então é um passado, assim, bem tenebroso, gente. Eu ainda não li muito, mas é muito boa. Eu tenho certeza que essa história vai valer a pena. Quer dizer, na verdade a gente pensa que vai valer a pena, mas tem umas histórias assim que decepcionam no final, né? Igual aquela história lá que é... Como que é? A Imperatriz Rejeitada, que muita gente fala mal dessa história. Rejeitada, alguma coisa assim. Vou colocar uma imagem pra vocês verem depois, que essa aí diz que era muito boa e o final é péssimo. E lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha um bônus? Então, se você chegou até aqui, parabéns! Você vai receber um bônus. Eu tenho certeza que essa aqui, ó, você vai gostar. Então, se você não quiser saber nada sobre ela, não precisa assistir o vídeo até o final, mas se você quiser saber pelo menos um pouquinho, fica comigo até o final. E a gente vai falar da Letícia, de Uma Forma de Te Proteger, querida. Que, gente do céu, eu não dava nada nessa história. Pra variar, né? Pra variar, essas histórias que eu não dava nada, que eu não gostava do início, não gostava, não queria ler, são as histórias que eu mais me apego depois, porque daí eu acho que eu tomo na cara e aí eu vejo onde que eu errei e aí eu quero ler elas. Aqui, a Letícia, ela é filha de uma santa, que é uma mulher considerada santa, porque ela tem os poderes divinos lá, e que ela foi escolhida pelos céus e pelo não sei o que pra se tornar uma santa e pra... Meu Deus do céu. Mas assim, de santa, aquela vagabunda não tem nada, ela é uma tirana mesmo, ela é uma mulher horrível, que maltrata a filha, que bate na filha, que, meu Deus do céu, gente, é uma mãe... Nossa, eu acho que é a pior mãe de todas as histórias que eu já vi. Porque ela é um monstro horrível, gente. Pelo amor de Deus, não tem mãe pior que aquela. Se vocês acharem uma história, deixa aqui nos comentários. Mas eu duvido, gente. Duvido que vocês achem. A nossa santa, que não, de Santa Falei que não tem nada, maltrata muito a filha. Ela quer muito matar um rei. E aí ela vê a oportunidade de falar, assim, tipo, me livre da minha filha e me livre desse rei. Vamos juntar, né, esses dois aqui. Eu já, né, numa cajadada só, mato os dois. Ela quer se livrar da filha e faz com que ela case com esse rei. Só que ela coloca uma maldição na filha. Dentro de 1 ano, se a filha dela, que é a Letícia, não matar esse rei, ela vai morrer. Então a Letícia precisa apunhalar o marido dela para que ela sobreviva. O marido dela, que ela pensou que ia ser horrível com ela também, porque pela sua vida inteira a Letícia foi espancada, vê no marido dela, tipo, ela fica com muito medo, né? E aí ela começa a perceber que na verdade o marido dela é uma ótima pessoa. É uma pessoa tão boa que cuidou dela. No final, porque ela vai morrer, né? Ela vai morrer porque depois de 1 ano a maldição ainda tá nela. Ela morre e ela reencarna pra consertar o passado dela. Porque na verdade não é bem uma reencarnação do nada. Tem coisas, alguém fez ela reencarnar, tem mais por baixo dos panos e é muito interessante tudo o que vai acontecer a partir de agora. A gente não lê muito porque não tem muitos capítulos traduzidos. E aí ela reencarna e ela acaba encontrando de novo o homem que ela precisa se casar. E gente, eu vou falar um pouco do romance aqui porque eu não me aguento. Porque, meu Deus, que romance lindo e maravilhoso. Ela acha que ele é só uma boa pessoa, mas ele tá muito apaixonado por ela. Gente do céu. Leiam essa história, vocês vão gostar muito, juro. Tá bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ficado comigo até o final. Eu vejo você pro próximo vídeo, então eu fui!